Segundo a revista Exame, em 2023, a primeira temporada de The Last of Us registrou uma média de 32 milhões de visualizações e se tornou a segunda série de drama mais assistida da plataforma Max, atrás somente de House of the Dragon. O segundo episódio atingiu 5,7 milhões de pessoas e o último episódio atingiu o ápice, mais de 8,2 milhões de espectadores. Primeira temporada, segundo o site Rotten Tomatoes, teve uma avaliação de 96% dos críticos e 72% do público de forma geral. E o primeiro episódio, meus queridos heróis, debutou com 100% na nota dos críticos, cara. Uma nota de 100%, aquele tomatezão fresco lá, o tomatezão fudidão, né? É isso aí. E a segunda temporada, vamos lá. O primeiro episódio continua no mesmo nível? E fora isso, meus queridos heróis, a pergunta é, como é que tá o choro da Lacrolândia? Será que essa segunda temporada vai ser um sucesso estrondoso quanto da primeira temporada? A primeira temporada, meus queridos, confirmou a segunda temporada e a terceira, hein? Será que a segunda temporada vai cancelar a terceira? Não sabemos. Tem lacração nas duas, mas o choro da Lacrolândia você vai ver aqui, meus queridos heróis, a gente vai debater sobre isso. Tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Meus queridos heróis e heroínas, o choro é livre, tá? O que acontece é que a primeira... Já dizia Maju. A primeira temporada, ela é baseada no jogo que foi um sucesso tremendo, que é o primeiro jogo de The Last of Us, que foi lançado em 2013, e é um jogo que tem muitos fãs, muitos. Inclusive a gente é fã do jogo. Eu tô jogando o jogo, a gente jogou junto na época que estreou a primeira temporada, a gente jogou bastante o jogo, não conseguimos zerar, mas agora eu voltei a jogar o jogo e vou zerar, e quem sabe vou jogar o segundo jogo. O que acontece é que o segundo jogo praticamente destrói a base de fãs que foi criada no primeiro jogo. Esse é o ponto. E a segunda temporada é baseada nesse jogo. Então, o choro é livre. Sim, muita gente vai ficar decepcionado com The Last of Us, segunda temporada, porque ela é baseada no jogo que destrói The Last of Us, o primeiro jogo e, por consequência, a primeira temporada. Esse portal The Last of Us falou o seguinte, né? Começou, e aí... zombando aí. A segunda temporada de The Last of Us está sofrendo review bomb de haters, apesar da aclamação da crítica. O mesmo aconteceu com o segundo jogo na época do lançamento. Deixa eu explicar pra vocês, isso aqui não é uma página oficial do The Last of Us, tá? Não. É uma página de fãs. Exatamente, é isso que a gente quer explicar. Vamos explicar sobre o que são essas páginas aqui, que muita gente às vezes pensa que é uma página oficial da produção, e não é. Muitas não são. O Elvis vai clicar aqui, inclusive, pra gente provar pra vocês. Tá aí. Maior portal brasileiro da melhor adaptação de videogame já feita. Não, conta de fã, tá aí. Conta. Tá aí, conta de fã com 98.200 inscritos. Então esses caras... E o Nerdola Vader segue, ó. Segue, o Nerdola Vader tá seguindo. Os caras são muito emocionados. Por quê? Muitas dessas páginas aqui, muitas delas... recebem um afagozinho da produção, às vezes. A produção dá alguma coisa pro cara e tal, o cara vai lá, fica felizão. E aí eles começam a sair totalmente da realidade. Tudo pra eles é review bomb. Review bom. Se o pessoal não gostou, se a nota é mais baixa, um pouco mais baixa do que foi a primeira temporada, os caras já falam, é um review bom. É porque o fã se tornou um fanboy, né? Exatamente. Hoje em dia, todo fã é fanboy. Um cara sem noção de nada da realidade. A série faz um casting completamente maluco da protagonista. Se você não concorda, você que é fã do jogo, que adora a personagem Ellie, você é um hater. Como é que funciona isso? Eu não entendo o que passa na cabeça dessas pessoas aqui que lideram esses portais, sabe? Todo mundo é fanboy. Tá recebendo aqui, ele colocou aqui, porque lá no Rotten Tomatoes o público deu uma nota mais baixa. Por quê, cara? É o que eu falei. A história do The Last of Us Parte 2, ao que a gente conhece, eu não joguei o jogo ainda, mas
tá o jogo inteiro no YouTube, é só assistir, tá lá. A história é uma história que visivelmente afastou muitos fãs do primeiro jogo. Tanto é que o Gigante Richard, que é um fã do primeiro jogo ao ponto de fazer uma tatuagem... Pois é, cara. Odeia o segundo jogo. Ele zerou, ele falou assim, eu zerei o primeiro umas 3 vezes. O segundo eu zerei uma vez e nunca mais quero jogar. Entendeu? O Joe morre na primeira ou na segunda hora do jogo. De uma forma completamente injustificável por todo o histórico do personagem. É um personagem based, sobrevivente, que do nada confia em todo mundo e é morto. E é morto. E o fã percebeu que isso foi forçado, entendeu? O fã percebe quando é forçado. E não, meu querido, como é o nome da página aí? A página... The Last of Us. Portal The Last of Us. Não Portal The Last of Us. Não é Review Bomb. Não é, tá? Você acha o quê? Que é cristãos, os cristãos estão se unindo numa igreja e estão... Vamos lá, todo mundo agora fazer um review bomb contra The Last of Us. Não é. É a realidade se impondo. A gente vai aqui pros comentários e a gente tem um comentário aqui do Geek SP. Geek SP que gostou do primeiro episódio. Gostou. Só que ele é muito coerente aqui nessa resposta dele, né? Porque o portal falou assim, dito isso, a série vai continuar batendo recorde de audiência, a HBO vai continuar ganhando dinheiro e a Bella Ramsey vai continuar sendo indicada ao Emmy. E ganhou o prêmio. Não ganhou. Não ganhou. Aí nós temos o Geek SP falando, eu não achei o episódio essa podreira toda. Não, a gente também não achou esse episódio, essa podreira. A gente deu nota 5.2. É medíocre. É. Pouquinho acima, porque eu dei nota 5, você deu... Não, eu dei nota 5,5. 5,5 e eu dei nota 5. Você deu nota 5, foi. A gente fechou no 5.2. Não joguei o segundo jogo, mas para com essa porra de tudo é review bomb. Se os fãs ou a audiência não estão curtindo, só aceita, caramba, né? Falou um cládio. Engraçado que tudo que essa galerinha fala que é review bomb acaba sendo cancelado ou flopado no final. Não, ainda tem isso aí, ó. O Geek SP traz uma coisa interessante. Tudo que é atacado pelos fãs acaba sendo cancelado. Por quê? Hoje em dia a gente tem que falar o óbvio. É. Porque quem sustenta uma obra são os fãs. Sempre foi assim, sempre será. É o óbvio ululante. É uma coisa que hoje em dia a gente precisa falar o óbvio porque as coisas se inverteram. O movimento woke deixou a cabeça das pessoas maluca, sabe? O portal aí dando essa lacrada com a Bella Ramsey, que é uma atriz que pode ter sim suas qualidades, tem muito potencial de ser uma grande atriz. Eu não sei nem se é mais atriz, né? Ou é ator? Atore. Não sei. Atore. Não sabemos, ok? Porque essa galera... A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, exatamente. Essa galera cria na cabeça dela umas coisas e você tem que seguir, senão você é um tal de fóbico aí. What is a woman? Mas voltando aí o comentário. A segunda temporada de The Last of Us, na minha opinião, tem muita chance de não chegar aos recordes da primeira. Pode ser que eu esteja errado. Teve uma boa audiência, só que o público não está gostando como antes. Por quê, Tony? Porque a história é cheba, entendeu? A história tem pontos até interessantes. A gente até comentou no nosso primeiro vídeo comentando sobre a série. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste. Assiste lá, galera. Ajuda a gente, faz com que esse vídeo cresça. Teve muitos inscritos que vieram. Isso. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Você que veio pelo vídeo, se inscreveu ali pelo vídeo. Mais um conteúdo aqui pra você, tá bom? Obrigado aí. A gente só vai continuar fazendo se valer a pena, galera, assim, porque, poxa, a primeira temporada a gente já não gostou, cara. É difícil. Entendeu? E a história do jogo era melhor na primeira temporada. Agora, essa segunda temporada que da história do jogo não é tão boa, e os caras já lacraram mais no primeiro episódio, já colocaram um contexto cristão ali de uma lacrada desnecessária, só pra cutucar os cristãos, velho. Esse portal fazendo isso não vai trazer mais fãs. Pelo contrário, faz afastar. Tem mais comentário dos nerdolas aí, Tony. Nerdola veio. Nerdola veio e falou, não pode falar mal agora? Os jovens desconstruídos e inseguros choram por qualquer coisa. Aceitam todo tipo de migalha que lançam. Dá até pena. Exatamente. E nós temos o nosso querido Mago Implacável, que é um criador de conteúdo sensacional. Sensacional. Ele apareceu, né? Público, né? Maior. Abismo. Maior. Crítica. Crítica.
É isso, cara. Você tem o público, você tem um abismo e você tem a crítica, cara. Tá entendendo? E não são só os fãs que estão falando, tem portais, sim, especializados falando. Vejam só. O Eurogamer fala o seguinte: primeiro episódio de The Last of Us da HBO considerado um dos piores da série. Um portal Especializado em game. Em jogos. Já tá falando que esse episódio não foi bom comparado a todos os episódios. Até o episódio dos morangos foi melhor do que esse episódio aí. Pois é. Que isso, cara. A BBC News, Evans, fala o quê? The Last of Us 2, reviravolta na trama, mata a alma da série, diz crítica da BBC. É o que eu tava falando pra vocês, meus queridos heróis e heroínas. A história desse segundo jogo é cheba. E é muito difícil esses roteiristas melhorarem essa história, velho. É mais fácil eles piorarem. É mais fácil piorar, porque o primeiro episódio já piorou. Você tem o Joel fazendo terapia, você tem aquela lacrada gigantesca em cima do Joel e do irmão dele, e de maneira geral em cima de todos os homens, tentando trazer a ideia de que mulheres e homens são iguais, entendeu? A lacrada do cristão, que eu já citei pra vocês, porque assim, eles são uma comuna. Comunistas. São comunistas. E os comunistas não gostam muito de LGBT não, viu, meu querido? A gente comentou, a gente mostrou as frases de vários líderes ali. De vários líderes comunistas que não gostam muito. Mas não, quem tem que ser o escrotão... É o cristão. É o cristão. O cara, né, ele não queria que as meninas se beijassem ali na frente de todo mundo. No jogo ele diz, tem criança aqui, cara. Tem criança aqui, vocês são exemplos. Tem criança, entendeu? Sendo beijo hétero ou não, eu reclamaria. É, cara, é simples. Pô, na frente das minhas filhas, cara, tá aí se beijando, vamos pra um motel, é cheio de local aqui pra você ficar se pegando. A gente tá numa festa aqui familiar, seja hétero ou não. Só que os lacradores têm fetiche com essas coisas, cara. Fetiche, velho. Opa! De quem é essa matéria, Tony? É, lá do Omeleft. Omeleft. O Omeleft falou o seguinte: The Last of Us recomeça e lembra fãs que nunca será igual ao jogo. Ou seja, fez essa crítica e também alfinetando que o Omelete adora culpar os fãs pelos fracassos das produções. Principalmente as produções que eles gostam. Então, é uma alfinetada nos fãs aí. Não vai ser igual, não vai ser igual. Mas os fãs, eles não querem que seja igual. Os fãs entendem que numa adaptação muda alguma coisa. Mas eles querem que seja o mais fiel possível. Exatamente. Entendeu? Vou dar só um exemplo na primeira temporada. O Bill, cara, mudaram completamente a história do Bill. Totalmente. Isso não é adaptação. Isso não é adaptação. Eles não estão adaptando a história do Bill lá pra uma série. Eles estão mudando a história do cara, Exato. entendeu? Por motivos molhados. E uma das coisas que os fãs mais estão reclamando são as adaptações dos personagens, gente. Visualmente falando. Também, né? Os caras são muito diferentes, gente. Se eu for citar aqui, eu tenho uns 10 exemplos de pessoas que são totalmente diferentes visualmente do jogo para a série. Não, e a mudança E personagens importantes. Não, e a mudança é pra pior. Nunca é pra melhor. A Ellie é a mais discrepante de todas. Porque é a protagonista, pô. Mas, ó, presta atenção aí, você que tá chorando, tá? Uma série, ela precisa melhorar a cada temporada. E um exemplo é Breaking Bad. Breaking Bad, na sua primeira temporada, ela teve 86% de aprovação do crítico e 95% de aprovação com 5.000 avaliações do público. Pra mim, até agora é a melhor série de todos os tempos. Pra mim, ok? Na segunda temporada, Breaking Bad aumenta a sua avaliação do gosto do público com 97%, também com mais de 5.000 avaliações. O público gosta ainda mais da segunda temporada de Breaking Bad. E os críticos também. Os críticos também. Chegando a quase 100. Exatamente. Então, isso é que é pra ser o normal. A primeira boa e a segunda melhor. Com The Last of Us, não acontece isso. Na segunda temporada é pior do que a primeira na avaliação de forma geral. Então é só a realidade se impondo. A galera tá se afastando porque não é boa quanto poderia ser. Tá aí, não é isso, Elvis? Aí muita gente pode falar assim, mas é o primeiro episódio ainda. Não, meu querido, é o primeiro episódio da segunda temporada. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Esse primeiro episódio deveria ser já lá em cima. Se eles começassem com a narrativa da forma que estava ali no jogo, você trazendo o Joe na frente, mostrando que aquilo que o Joe fez
por mais que seja controverso para algumas pessoas, tem um apelo moral muito maior, Mostrando os flashbacks. mostrando de maneira taxativa que a Ellie está errada, porque no primeiro episódio não mostra que ela está errada, não. Na série, não. É só um ponto de vista. É um Tem o ponto, ponto de vista dela, o ponto de... Inclusive, ele, o Joel, é que é martelado como o cara errado da situação. Fazendo entendeu? terapia, cara. Exatamente. Não, Tá e fazendo terapia, gente. Vocês estão entendendo? Afastou o público, mano. é o que eu falei, cara, assim, vai ser muito difícil essa série, essa temporada, finalizar tão bem avaliada quanto a primeira temporada. Eu acho muito difícil. Pode acontecer, pode ser que por um milagre os caras tenham uma imaginação do caramba e faça com que a história seja melhor do que a do jogo. E aí essa série cresça e fique melhor do que, nessa segunda temporada, fique melhor do que a primeira. Eu acho difícil. Tem que os próximos episódios tenham melhores avaliações que o primeiro. Isso, exato. E a série como um todo, no final, 100% do público, sabe, dos críticos, eu acho difícil. Antes da gente ir pra esse último comentário sensacional, Based, o cara resumiu tudo. Não esquece de ir aqui no comentário fixado e falar com o Tom Dimas, o cara que tá aqui esperando você nesse momento pra te ensinar a você a ganhar dinheiro de forma honesta e segura pela internet. E ainda em dólar. A situação do Brasil não tá legal, gente. Não tá legal, tá? Nós estamos parecidos com um mundo apocalíptico. Pior. Tudo caro. Tudo Pior. caro. É pior por quê? Porque um governo socialista, ele é pior do que a próprio apocalipse. Exatamente. Não é esse delírio woke aí de The Last of Us que é que o comunismo funciona. Isso não Deus me existe, livre. não. Mas é isso. Tom Dimas tá esperando você. Vai lá. Comentário fixado é o WhatsApp pra você entrar e aí é por sua conta, meu querido. Melhore sua vida, ganhe dinheiro extra. Ou faça disso a sua renda principal. Vamos lá então pro último comentário aqui sensacional. Que esse cara ele fez um comentário perfeito, Elvis. Tá lá no meu X. Eu até compartilhei. Se você ainda não segue o Tony Blake e o Heróis e Mais lá no X, no X, segue a gente lá, tá bom? Eu escrevi o seguinte, o cara fez um resumo perfeito do que foi o foco do episódio inteiro e o porquê a crítica especializada amou. Medíocre e woke. O que ele escreveu aí, El? A crítica não tem como não amar um combate ao patriarcado. Aí ele coloca risinho lá, né? É isso. Um mundo pós-apocalíptico em que homens preparados e brutos fazem terapias e as meninas brincam de explorar e matar monstros. Além de tudo, não trocarem o suspense em volta da Abby por umas raízes crescendo. Vocês estão vendo? O Elvis citou aqui o patriarcado, nós já falamos sobre o Joe, mas ainda tem a parada do terror que não existe. Não existe suspense, não existe medo aqui, cara. Não existe. Tony, essas duas meninas, cara, pequenininhas, franzinas, são based. Derrotam homens de 1,90 m, lutam contra monstros, enquanto os caras são humilhados. Não, aí vem gente aqui ainda, até a galera que simpatiza com a gente, falar que a gente tá exagerando. Mano... Que a masculinidade não está sendo destruída. Não. Eu acho só o seguinte, sério mesmo, você tem todo o direito de você gostar do que você quiser, gostar do que você quiser, mas eu acredito que a gente precisa ser um pouco racional às vezes, sabe? Eu sei que o gosto, ele às vezes não tem explicação. Às vezes você gosta de uma coisa e você não entende por quê. Só que uma pessoa madura precisa compreender que o teu gosto, que aquilo é pessoal. E você tem que, poxa... Os caras estão criticando, talvez eles estejam certos. Eu posso estar gostando dessa porcaria, mesmo sendo ruim. É, exatamente. Eu posso não ter realmente um gosto tão bom, né? Sabe? O meu gosto, sabe? Eu posso estar sendo influenciado por alguma coisa. E tudo bem, cara, tudo bem. Cara, sério, The Last of Us é um delírio feminista. Sim. É um delírio woke. Um delírio feminista. The Last of Us é um delírio woke. Construído por uma empresa woke, feito... Que não era no primeiro jogo, né? Que não era no primeiro jogo e desenvolvido por um cara feminista ateu. É só falar, pô, eu gostei dessa merda mesmo. Não, tu falou em ateu, eu lembrei que a gente teve uma treta com um pastor aí, também criador de conteúdo. Nossa, o cara falou tanta merda. E eu até simpatizava pelo cara.
Acho que ele é cearense também, né? Acho que chamou é a gente, nordestino. Não, ele é cearense mesmo. É cearense. Ele chamou a gente de jumento batizado, né? Ele chamou a gente... E assim, foi uma treta desnecessária. A gente nem continuou essa treta, nem respondemos. Porque não valia a pena, né? Porque não valia a pena. Eu acho que ele tá muito equivocado e é um cara até inteligente. Um cara até inteligente que eu tinha simpatia. Ainda tenho simpatia por ele. Mas assim, acho que você me viu nu, né? Pra me chamar de jumento. Mas delirou. Delírio completo. Os caras, eu não sei o que rola nos bastidores desses caras, que eles acabam saindo da realidade. Qual o problema dele ter gostado desta porcaria? O meu problema é esse, Tony. Você criar justificativas filosóficas e até religiosas pra você assumir que você tem um gosto ruim. E de fato, não é nem que você tem um gosto ruim de forma geral, mas você tem um gosto ruim só naquele ponto ali. Sim. Poxa, eu posso gostar dessa música ruim, posso gostar dessa série ruim, desse jogo ruim. É uma coisa muito pessoal. Mas as pessoas têm muito ego. Tem muito a ver com ego, entendeu? Ego, né? O meu gosto é o único que é bom, sabe? O meu gosto é o único que funciona, que é aquilo que a galera tem que gostar. O interessante é que esse cara que falou é cristão e agora na segunda ele é pastor, pô. É, pastor. E agora na segunda temporada... A segunda temporada só provou que a gente estava certo. Ah, mas não precisava, né, Tony? Aquele episódio da primeira temporada que coloca os cristãos canibais. Mas acredito que o cara nem vai fazer mais conteúdo sobre isso, porque ele sabe. Já fez? Já fez sobre a segunda temporada? Sim, a primeiro episódio. Tá gostando? Não, eu não vi, não. Apareceu pra mim. Apareceu porque eu consumo muito conteúdo teológico, muito conteúdo cristão, e ele aparece lá, tá falando já do primeiro episódio. Eu tô curioso agora. Meu querido herói, minha querida heroína, a tendência é essa, tá? O pessoal se afasta da lacração. Vai se afastando. Você pode pegar o cara na primeira temporada, pode ter ali... Pô, o cara vai lá e tenta ver se vai ser bom. Mas vem uma segunda, vem uma terceira. House of the Dragon é um exemplo disso. A série também. Caiu bastante. Caiu bastante na segunda temporada. A HBO produz muito bem, mas ela não consegue, em muitas coisas, manter o seu nível. Em muitas produções, manter o seu nível. Não consegue. E lacração por cima de lacração. Infelizmente, HBO não, né? Agora é Max. Infelizmente, Max, vocês estão vacilando demais. Mas o estúdio é HBO, o estúdio ainda existe. Ainda existe. Ainda existe até que quando começa o Warner, né? O HBO lá. Meus queridos heróis e heroínas, esse foi mais um vídeo sobre The Last of Us. A gente vai resenhar o segundo episódio, sim, e eu vou assistir ao vivo. Não sei se o Tony vai estar aqui já, não sei se ele vai assistir comigo, mas eu vou assistir ao vivo. Boa. Não sei em que plataforma, em uma plataforma que permita que a gente assista, que não derrube, né? Isso aí, galera. Então fiquem ligados aí no domingo. Ou talvez a gente faz aqui no YT sem mostrar na tela. Talvez a gente faça juntos aqui e você assiste aí, a gente vai comentando durante o episódio. Quem sabe não seja um episódio melhorzinho. A gente espera que seja um episódio melhor. Deixe seu comentário e não esquece, meu querido herói, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.